Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer, porque nessa manhã, agora diretamente de cada lar, cada uma dessas pessoas que me escuta, está entrando em tua presença. Porque tu és um Deus que não estás limitado a quatro paredes. E nesse momento de pandemia, Senhor, nós podemos ter a plena convicção que até podemos nos isolar das pessoas, por razões óbvias, mas não podemos nos isolar de Deus. Deus precisa ter conexão direta com a nossa casa, com a nossa vida. E nessa manhã, Senhor, nós queremos ter essa conexão. Nós reservamos essa manhã para consagrar cada família do Distrito Satélite e outras pessoas que talvez nos escutem agora, consagrar a vida em tua presença. Talvez alguém, Senhor, não tenha se isolado só dos homens. Talvez nessa manhã, Senhor, eu fale com alguém que reconhece que se isolou também de Deus, que a sua vida espiritual não anda bem. E hoje, nesse culto, agora, nós queremos iniciar uma reconexão contigo. Portanto, fala, Senhor, iremos abrir a tua palavra nesse sábado especial, um momento qual nunca vivemos em nossa história, mas um momento que Deus já sabia que ia acontecer e que Deus já havia prometido que estaria conosco todos os dias. Abençoe agora, Senhor, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria que você pudesse agora, mais do que nunca, ficar concentrado na palavra que será pregada. Então, qualquer coisa que estiver distraindo a tua atenção, para agora. Nós iremos abrir a palavra de Deus. Hoje nós vamos trabalhar um tema que certamente vai marcar a sua vida, vai falar com você. Porque tudo que tem na Bíblia toca, mexe com a gente. Hoje eu quero falar de um jardim. Aqui na Terra nós temos vários jardins que são interessantes. Existe um jardim nas proximidades de Amsterdã. Esse jardim é considerado o jardim mais belo do mundo. É o Keukenhof. Esse jardim, ele tem mais de 7 milhões de flores. Você pode pensar numa coisa dessa? Mais de 7 milhões. São 7 milhões de tulipas. Mais de 800 espécies. É uma coisa fantástica. Eu não vou poder mostrar para você hoje, mas você depois pode pesquisar esse lindo jardim que eu espero um dia conhecer lá na Holanda. Mas existe um jardim mais importante do que esse. Talvez não seja tão belo, mas certamente é o jardim mais importante da história. Vamos voltar ao início da era cristã. Vamos voltar aos primeiros anos. Vamos ao dia em que o Filho de Deus entrou nesse jardim para entregar a sua vida, ou para confirmar a sua entrega, o jardim do Getsemane. Nós iremos nessa manhã tirar algumas lições que estão relacionadas com esse jardim. Lições, ou com esse momento no jardim, lições que estão ou dentro desse momento em que Cristo está no jardim, ou próximo a esse momento. E Deus vai falar com você, eu tenho certeza disso. O jardim do Getsemane era um jardim que Jesus, diz a Bíblia, ele frequentava. Ele frequentou por várias vezes. Getsemane significa prensa de azeite. Uma palavra que tem tudo a ver com Jesus, porque Jesus no Getsemane, ele foi prensado, ele foi moído.
ou decidiu ser prensado e moído pelos nossos pecados. O Getsemane, ou a experiência que acontece como fruto da entrega de Cristo no Getsemane, nos mostra algo muito especial. Nos mostra quem somos e nos mostra quem é Deus. E agora a gente vai abrir a Bíblia e vamos trabalhar com essa mensagem maravilhosa que Deus preparou para a gente nessa manhã. Abre a Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. É aí que está a história, o relato bíblico da ida de Cristo ao Getsemane. Abra a palavra de Deus. Mateus capítulo 26. Nós vamos começar a leitura vendo o contexto que antecede a ida de Jesus ao Getsemane. 26, verso 31. Diz a palavra de Deus: Então Jesus disse: Esta noite todos vós escandalizareis comigo. Vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Verso 32. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, eita, Pedro teimoso, não é, irmãos? Ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Queridos, é interessante notar que Jesus revela nesse texto bíblico, dentro do contexto, antes de sua entrada no Getsemane, quem nós somos, quem você é. Nós somos orgulhosos. O versículo 33, ele apresenta claramente isso. Pedro diz: Ainda que venhas a ser tropeço para todos, nunca o serás para mim. Jesus, ele havia mostrado há pouco, antes de Pedro falar isso, que todos os seus discípulos seriam traidores, de certa forma, não apenas Judas. Lembremos que esse texto está dentro do contexto da Santa Ceia. E no momento da Santa Ceia, em um momento da Santa Ceia, Jesus, ele revela quem é o traidor. O traidor é Judas. Mas depois Jesus revela que não só Judas seria traidor, haveriam outros também que o abandonariam. E isso gerou uma surpresa para os discípulos. Cristo olhou para eles e falou: Não só Judas me trairá, mas vocês também me abandonarão. Vocês também se acovardarão. Queridos, naquele momento, era revelado o pecado dos discípulos, antecipadamente. Muito bem, queridos, a palavra de Deus diz que Pedro, naquela hora, ao ter seu pecado revelado, ele olha para Jesus e o repreende. Não, Senhor, eu não irei te negar, eu não irei de nenhuma maneira fazer isso.
Eu não sou traidor. Judas é o traidor, eu não. E os outros discípulos se unem ali e, num só coro, todos dizem: não somos traidores. O grande problema do ser humano é não reconhecer o seu pecado. É muito fácil apontar o pecado do outro. É muito fácil olhar e dizer: o outro está errado. Mas reconhecer que eu estou errado, isso é um problema. E isso aconteceu com Pedro. E Jesus mostra para ele: Pedro, você é um traidor tanto quanto Judas. E você vai me negar 3 vezes, Pedro. Você vai me negar 3 vezes. Mesmo diante dessa segunda fala de Jesus, Pedro insiste que ele não fará isso. Por que será que às vezes nós insistimos em lutar com Deus? Por que será que às vezes nós insistimos em coisas que Deus fala para a gente fica insistindo em fazer diferente? Quantas pessoas estão sofrendo hoje por escolhas que não foram da vontade de Deus? E eu estou falando com alguém agora que me assiste. E Deus está dizendo para você: para de lutar contra mim. Para de viver essa vida desse jeito. Porque você também está me abandonando. Não deixa o orgulho te cegar. Abra os teus olhos. Naquele dia Pedro não queria abrir os olhos. Será que eu falo com alguém nessa ceia que está fechando os olhos para a sua vida espiritual? Sua vida espiritual está definhando e você não consegue enxergar isso. Você só enxerga a vida do Judas, a vida do outro. Queridos, existe um barco ou um navio que revela muito bem o orgulho humano. O Titanic. Aqueles que o comandavam diziam que ele era imbatível, o orgulho humano. Não se ligaram nos perigos que poderiam existir. Achavam que era imbatível o Titanic. E era, até que apareceu um iceberg e o afundou. Tem muita gente que é igual um Titanic. Não percebe o risco que está correndo, a direção que a sua vida está levando, até que apareça um iceberg. Eu vou falar uma coisa para você. Às vezes Deus tem que mandar um iceberg na nossa vida para a gente acordar, para a gente largar o orgulho. É verdade. Assim foi com Nabucodonosor. Deus permitiu que ele fosse ficar no mato como um bicho, para que ele pudesse entender que ele não era nada, que ele precisava de Deus. Uma vez um pastor foi visitar um pai de um irmão da igreja. Não fui eu, pastor, foi outro pastor. E esse homem estava internado em um hospital com câncer. E nesse hospital, sofrendo com um câncer, esse homem tomou a decisão ao lado de Jesus. O pastor, ao sair daquela visita com o filho daquele homem, olhou para ele e disse: olha, esse câncer, você talvez não entenda, mas esse câncer foi uma bênção na vida do seu pai. E o filho olhou assim: como, pastor? Um câncer ser uma bênção na vida de um homem? Ele está sofrendo, ele está chorando. Como é que o senhor fala uma coisa dessa? E o pastor olhou para aquele homem e falou: antes disso, o seu pai havia se rendido a Cristo? Antes disso, o seu pai havia tomado uma decisão de entregar a vida totalmente ao Senhor? E o filho olhou para o pastor e disse: não, pastor,
E o pastor disse: pois é. Às vezes o homem só reconhece quem é Deus quando ele percebe que tudo está perdido. Não deixa um iceberg aparecer em tua vida para você ter que reconhecer que você precisa de Jesus, que as coisas têm que mudar na tua vida. Não deixa. Mas se você continuar seguindo os seus próprios caminhos, talvez Deus tenha que mandar um iceberg. Eu não sei como ele vai vir. Vou falar uma coisa para vocês. Tem gente que nem com iceberg aprende a lição. Orgulho. Orgulho. Esse é um sentimento terrível que destrói a nossa vida. Confiar na própria força. Os orgulhosos confiam na própria força. Quando Jesus, ele vai ser preso, quem é que puxa uma espada e corta a orelha de um soldado? Não queria cortar a orelha não, viu? Ele queria cortar a cabeça. Mas Deus, miraculosamente, de alguma maneira, fez com que só a orelha fosse cortada. E depois Jesus sara aquela orelha. Quem foi? Você lembra quem foi? Dos 4 evangelhos, apenas João fala quem foi. Foi Pedro. Quem é Pedro? O orgulhoso. Cheio de si. Eu não vou te negar, Senhor. Eu posso. Com as minhas próprias forças. Ele pega a espada e tenta libertar Jesus. Que Pedro equivocado. Querido irmão, para de lutar com as tuas próprias forças. Você nunca vai conseguir ser um verdadeiro cristão enquanto você lutar com a carne. Você precisa lutar com o Espírito. Você precisa permitir que Deus entre no teu coração, na tua casa, na tua vida. Nunca canso de falar. Você precisa orar e ler Bíblia. Quanto tempo nessa pandemia você está gastando para ler a palavra de Deus? Que horas você acorda? Que horas você vai dormir? Você não vai conseguir cumprir nenhuma promessa que você faz a Deus se você não tiver uma vida próxima de Jesus, porque é o poder de Deus que te capacita para a obediência. Cristo foi orar no Getsêmani. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Cristo havia dito: vem orar comigo. Eles estavam dormindo. E Cristo olhou e disse para eles: vocês precisam orar. O Espírito está preparado. O que é o Espírito, gente? É a mente. Nesse caso, a aplicação é para a mente. A sua mente está preparada. Você tem o desejo, mas a carne é o quê? Você conhece o texto? A carne é fraca. Está lá na Bíblia, no Getsêmani, momento do Getsêmani. Sabe por que é que tem muitas pessoas que não conseguem ser verdadeiros cristãos? Porque estão tentando da forma errada. Você só consegue se você deixar Jesus ser o Senhor da sua vida, se você se humilhar, se você largar esse orgulho, se você tomar a decisão de mudar de direção e deixar de fazer as coisas na tua vida do teu jeito, você tem que deixar de interpretar a Bíblia. Tem um monte de teólogos hoje em dia na igreja, pessoas que querem interpretar aquilo que Deus está falando claramente. É o tal do achismo. Deus não vai poder usar a tua vida, trabalhar em você, enquanto você for um Pedro orgulhoso, que não escuta o que Deus está dizendo para você. Sim, queridos, o Getsêmani e o seu contexto nos revela que somos orgulhosos, que somos hipócritas. É duro, né, pastor? O senhor está dando uma mensagem dura nessa manhã, é verdade. E você está em casa, né?
Isso quer dizer que eu posso demorar um pouquinho mais, porque quando eu terminar, você já está com um prato de feijão na sua frente. Então, hoje eu posso segurar um pouquinho mais. O Getsemane revela que nós somos, além de orgulhosos, hipócritas. E quem é o hipócrita nessa história aqui? Especialmente Judas. É interessante que a Bíblia fala que Judas conversa com os sacerdotes, com os líderes de Israel para prender Jesus. E ele fala assim: aquele que eu beijar, esse vocês devem prender. Queridos, Jesus, ele é preso após ser beijado. Ou seja, Judas não foi assim e falou: olha, é aquele ali, pode prender. Não. Judas montou uma cena para parecer que ele era inocente. Foi lá, beijou Jesus. É como se Jesus fosse amigo dele. De fato, Jesus Cristo era amigo dele. Mas por trás havia uma traição. Por trás havia uma traição. Judas preparou toda aquela cena. Só tem um problema. Para Judas e para aqueles que querem viver uma vida dupla na fé. Jesus conhece o teu coração. Você não pode esconder nada dele. Judas montou toda a cena. Mas Jesus mostrou para Judas que sabia claramente o que ele havia feito. E a Bíblia revela isso. A palavra no texto, eu quero que você abra a Bíblia comigo. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. E agora Jesus aí saindo do Getsemane, lá no Getsemane é preso. 24, versículo 48 e 49. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar, é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Essa palavra beijou é uma palavra no grego que revela algo interessante. Indica que Jesus não foi beijado apenas uma vez, mas indica a palavra grega filéu, que Jesus, ele foi beijado intensamente. Não é que era um beijo na boca, logicamente, foi um beijo no rosto, mas um beijo com intensidade, mais de uma vez. Queridos, Judas beijou Jesus mais de uma vez. Eu imagino Judas beijando de um lado e beijando do outro, para garantir a traição. Para garantir a traição. Você pode imaginar a cena? Não foi nenhum só, mais de um. Traição garantida. Jesus olha para Judas. Agora, escuta só. Escuta a forma grega que Cristo utiliza para falar com Judas. Ele olha para o discípulo que o havia traído e diz assim: Judas, é assim? Não, não é assim. Jesus não chama Judas pelo nome. Jesus fala, amigo. A palavra grega usada nesse texto para amigo é uma palavra que descreve um desconhecido. Ah, pastor, mas como é que pode? Jesus fala amigo? Eu pensei que ele estava falando para Judas como que ele fosse um amigo, que agora o estava traindo. Não. A palavra grega usada nesse momento é uma palavra que descreve um desconhecido. Sabia que isso acontece também na língua portuguesa? Vou mostrar para vocês. Eu estou passando na rua, não sei aonde fica um determinado endereço, e encontro uma pessoa que está passando e eu falo: amigo, por favor, me diga onde fica isso aqui. Eu pergunto para você, ele é meu amigo ou é um estranho? É um estranho. Mas eu o chamei de amigo.
No grego, existe uma palavra específica para isso. E Jesus usou essa palavra. Amigo, naquela hora, era estranho. O discípulo de Jesus não era mais um amigo íntimo. Judas agora era um estranho. Queridos, o orgulho nos leva a se afastar de Deus. O orgulho nos leva a viver uma vida de hipocrisia. O orgulho nos leva a se tornar estranhos de Jesus. Será que nessa manhã eu estou falando com alguém que se tornou estranho nessa pandemia? Não um amigo íntimo de Jesus, mas um amigo estranho. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei em que quadro você se encontra nessa revelação da palavra de Deus. Mas eu quero terminar a mensagem de hoje, não falando do que é o homem apenas, mas eu quero terminar falando de quem é Deus. Como Jesus se apresenta diante de tudo isso? Orgulho, hipocrisia, traição. Jesus aparece, logo no comecinho do sermão, eu li um texto para vocês, em que Jesus aparece como pastor ferido. Capítulo 26, no versículo 31, ele diz: esta noite todos vocês se escandalizarão comigo, porque está escrito, ferirei o pastor. Ele aparece como pastor ferido. Sabe o que é interessante? Lá em Jó, capítulo 2, versículo 6, a Bíblia diz, eu não vou ler com você, vou ler aqui, se você encontrar a tempo, diz assim, Jó 2,6, eis que ele está em tuas mãos, mas poupa-lhe a vida. Quem falou isso? Deus. Deus disse isso para quem? Deus disse isso para Satanás. Satanás, poupa-lhe a vida. Pode fazer o que quiser com ele, mas poupa-lhe a vida. No Getsemane foi diferente. O Pai fez diferente. O texto diz, Mateus 26, 45, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores, mas não poupa-lhe a vida. Ele não será poupado, ele vai morrer. Quando eu li isso aqui, irmãos, eu me emocionei quando estava ajudando esse irmão. Jó foi poupado da morte, mas Jesus não. Jesus foi entregue nas mãos dos pecadores para morrer. É a morte substitutiva. Deus não poupou seu filho. O pastor foi ferido. O pastor foi ferido. A dor que Cristo passou no Getsemane foi expressa numa frase muito forte. Ele diz, a minha alma está profundamente triste até a morte. Não há comparação. É uma dor muito grande. É até a morte. O pastor ferido. Mas o pastor ferido, o pastor traído, é o pastor que ama. E nós podemos encontrar claramente isso em Mateus 26, 32. Depois de falar que todos os discípulos o trairiam, Jesus disse, mas depois da minha ressurreição, eu irei adiante de vós para a Galileia. Olha que coisa fantástica, gente, não dá para entender o amor de Deus. Ele fala, essa noite todos vocês, além de Judas, todos vocês vão me abandonar, mas depois que eu ressuscitar, eu vou me encontrar com vocês. Depois que eu ressuscitar, eu ainda quero receber vocês. Vocês vão me matar,
Mas quando eu ressurgir, eu quero vê-los. Dá para entender um amor desse? Dá para compreender um tão grande amor de Deus por nós? Não dá para entender. Jesus se entregou por amor. O pastor ferido se entregou por amor. Quero ler mais um texto com você em Mateus capítulo 26. A hora que Jesus Cristo vai ser preso, olha o que é que ele diz. 26, versículo 52. Então Jesus lhe disse: embainha tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ele repreende Pedro. Olha o que diz o versículo 53. Acaso pensas que eu não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Cristo olha para Pedro e fala: Pedro, baixa essa tua espada. Eu estou aqui porque eu quero estar aqui, eu quero me entregar, Pedro. Você não entendeu ainda? Eu sou o Messias, eu vou morrer por vocês, por aqueles que me traem. Se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai mais de 12 legiões de anjos, e elas viriam agora me libertar, viriam agora guerrear por mim. Ei, presta atenção, você já parou para pensar nessa frase? Você sabe quantos soldados tinha uma legião romana? 6.000 soldados de infantaria, mais 700 de cavalaria, 6.700 soldados. Você sabe quanto dá? Apenas 12 legiões. Cristo falou: mais de 12 viriam ao meu encontro se eu quisesse, para me libertar, para batalhar comigo. Mais de 12, mas vamos contar só 12. 12 legiões de anjos dariam mais de 80.000 anjos. Eu pergunto, quantos anjos Deus precisaria para, em um momento só, colocar todos aqueles homens por terra? Apenas um. Mas ele disse que se quisesse, o Pai mandaria mais de 80.000. Sabe qual era o recado de Jesus? Não são vocês que estão me prendendo nesse dia, sou eu que estou me entregando. Oh, grande amor de Deus. Oh, grande amor que Deus tem por você, meu querido irmão, minha querida irmã, você precisa compreender isso. Ele se entregou voluntariamente, ele poderia a qualquer momento parar tudo aquilo. Mas lá no Getsêmani ele falou: Pai, a minha alma está angustiada, mas não se faça a minha vontade. Se possível, Senhor, passa de mim esse cálice. Você sabe o que é o cálice? Não é uma bebida, não, que ele iria tomar, não. O cálice é uma metáfora representando as experiências boas ou más da vida. E Cristo disse: Pai, eu sei tudo o que eu vou passar. Se possível, passa de mim tudo isso, mas não se faça a minha vontade, se faça a tua. Eis-me aqui para morrer. Você consegue entender isso? Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei como é que está a sua vida, mas nessa manhã, Deus está chamando você para viver uma nova vida. Deus te ama demais. O pastor ferido que ressuscitou não apenas se encontrou com os discípulos em Jerusalém. O pastor ferido que ressuscitou quer encontrar com a gente também nessa manhã. Ele sabia que nós também iríamos nos escandalizar. Ele sabia que nós também iríamos afastar-se dele. E ele falou não só para aqueles discípulos, mas para todos na história: apesar de vocês se escandalizarem comigo, quando eu ressuscitar, eu vou me encontrar com vocês. Oh, glória a Deus. E nessa manhã eu vou se encontrar com você. Não importa se você é um amigo estranho. Não importa se você é um orgulhoso que tenta viver a vida espiritual com as suas próprias forças, como Pedro. Deus veio encontrar com você. Qual será a sua decisão nessa manhã? Qual será
a sua decisão nessa manhã. Eu já escolhi. Eu quero agora entregar minha vida a Jesus. Eu quero agora renovar minha vida com Deus. Eu quero deixar o amigo estranho para trás dessa pandemia. E eu quero me tornar agora o amigo íntimo do ferido pastor que me ama e se entregou por mim. Quando Jesus profetizou o arrependimento de Pedro, não só que ele iria negar, mas Jesus profetizou também que ele iria voltar. Capítulo 22 de Mateus. Na verdade, irmãos, perdão, é Lucas 22, é em Lucas que aparece esse texto, perdão, 22, versículo 31 e 32. Vamos terminar com esse texto. Jesus profetizou que Pedro voltaria. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ainda haveria conversão. Ainda haveria uma chance para Pedro retornar. E a chance também há para nós nessa manhã. Glória a Deus. Deus quer que você retorne, e você retornou em nome de Jesus. Mas lembre-se de uma coisa: Deus não quer só salvar você. Deus falou para Pedro: quando te converteres, faz o quê? Faz o quê? Está na Bíblia aí, olha lá no texto bíblico, está claro, verso 32. Quando te converteres, apacenta os teus irmãos. Você não foi salvo para ficar só na sua casa cantando um hino, dando glória a Deus, não. Você não foi salvo só para ficar na igreja dando glória a Deus e cantando um hino, não. Você foi salvo para apacentar outras pessoas, apacentar os seus familiares. Há muita gente na tua casa que precisa conhecer Jesus, parentes de perto e parentes de longe. A gente fica só concentrado nos de perto e os outros parentes. Quem vai falar para eles de Jesus? Há muitos vizinhos teus que precisam ser apacentados. A colega lá na tua faculdade, no teu ambiente de trabalho, que Deus quer que você apacente. Porque a pessoa que se converte, ela faz o quê? Ela apacenta os seus irmãos. Ela apacenta outros. Se você foi convertido hoje pelo Senhor Jesus Cristo, se você se tornou amigo íntimo de Jesus, certamente, já hoje à tarde, já nessa semana, você vai procurar alguém para você apacentar. Porque Jesus Cristo diz: quando te converteres, apacenta os teus irmãos. Eu quero finalizar esse culto com oração geral. Mas antes da oração geral, eu quero que você tome uma oração pessoal. Eu quero que você feche os seus olhos e você pense pelo menos em 5 pessoas que Deus chamou para você apacentar. Pelo menos 5 pessoas. Feche os teus olhos agora. Fala com Deus. E pensa em pelo menos 5 pessoas que Deus quer que você apacente. Vamos orar? Depois eu vou fazer a oração final com todos.
Senhor Jesus, nós entendemos que o Senhor nos salva para salvar outras pessoas. Nós entendemos que nessa manhã a Tua graça nos encontrou, para que através de nós essa graça alcance outras pessoas. Nós somos a luz do mundo, somos o sal da terra. Não podemos dizer que encontramos a verdadeira conversão quando não queremos apacentar os irmãos. E os irmãos aqui não são apenas os que estão dentro da igreja, são todos aqueles que o Senhor criou como os teus filhos. E que são teus filhos, são nossos irmãos, e que precisam ser cuidados, orientados ao pasto das ovelhas de Jesus, orientados ao aprisco de Cristo. Ó Senhor, se nós estamos vivendo a vida espiritual só para a gente, é porque não estamos ainda verdadeiramente convertidos. O Senhor foi claro para Pedro: quando você se converter, Pedro, quando você for um homem convertido, apacente os seus irmãos. Recebe, Senhor, agora esses nomes que foram colocados por nós em oração agora. São parentes, Senhor, são pessoas que nós amamos e queremos ver salvos. São colegas de trabalho, Senhor, são vizinhos. Deus, para nós é impossível levar-lhes a Ti, mas pelo Teu poder em nós, o Senhor pode operar milagres. Não pensemos que será com a nossa espada, como pensou Pedro, que essa obra será concluída. Essa obra será concluída pelo poder de Deus. Mas o poder de Deus usa homens e mulheres convertidos para apacentar as pessoas. O Senhor não vai mandar anjos para apacentar os homens aqui na terra. O Senhor não vai mandar anjos lá no meu ambiente de trabalho. O Senhor não vai mandar anjos para a minha família. O Senhor não vai mandar anjos para a minha vizinhança. O Senhor vai me enviar se eu for convertido. Porque é pessoas que o Senhor usa para ser o sal da terra e a luz do mundo. Recebe, ó Deus, agora esses homens e mulheres que decidem apacentar outras pessoas, porque querem ser verdadeiramente convertidos. Recebe, Senhor, opera em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós vamos concluir com um louvor. Que Deus te abençoe. Deixa o seu celular ligado ainda, ouvindo esse louvor. Vamos concluir esse momento com essa experiência especial do louvor. Não preciso que tu venhas à minha casa. Só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Em Jesus te peço agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Em teu manto me agarro e recebo o poder. Por tua ordem me liberto, correntes não vão me deter. Toca agora os meus olhos com teu barro curador. Chama agora o meu nome, me levanta, Senhor.
Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as suas obras. Vem, Jesus, te peço agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor, eu creio, me cura, Senhor, me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor, eu creio, me cura, Senhor. Amém. Louvado seja Deus.